Bom, gente, boa noite. Estamos aqui em mais um dia do nosso Direito na Rede e hoje comigo a gente vai trabalhar recursos no processo civil. É claro que com essa aula não vai dar para a gente ver todos os recursos, por isso que eu dividi ela em partes. E hoje nós iremos ver a parte 1, tá? Dessa parte de recursos no processo civil, entrando um pouco com a parte formal dos recursos em gerais, para depois a gente entrar especificamente em cada tipo de recurso no âmbito do processo civil, certo? Obrigada pela presença de vocês aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando no chat que eu vou tentar responder, tá? Recursos no processo civil não é uma disciplina, é um conteúdo que tem muitos detalhes, tá? Porque cada recurso tem suas peculiaridades. Novamente, eu reforço que é um tema super importante também para você pagar recursos no processo do trabalho, porque essa parte inicial dos princípios dos recursos, dos requisitos de admissibilidade, então eles são de suma importância também lá no processo do trabalho. Então, já fica aí a dica, né? Quem pagar um bom processo civil vai estar pagando automaticamente um bom processo de trabalho, que eu sempre digo para vocês. Inicialmente, deixa eu colocar. Inicialmente, eu trouxe para vocês aqui alguns princípios dos recursos, tá? Por que duplo grau de jurisdição? Bom, quando a gente fala em duplo grau de jurisdição, nessa esfera recursal, nesse conteúdo de recurso, a gente tem que entender que a matéria, ela pode passar por um reexame. Eu posso requerer, eu tenho o direito, eu tenho a faculdade de querer que aquela matéria discutida naquele processo seja analisada em 2 graus de jurisdição. Aqui é a primeira instância, onde eu vou percorrer o processo de conhecimento em busca de uma sentença, e a segunda instância, que já é o reexame da matéria. Então, duplo grau de jurisdição é esse direito, né, concedido à parte no processo de exigir uma revisão do julgamento do seu processo, um julgamento que lhe foi contrário, tá? E, logicamente, vocês vão ver mais na frente que quem vai recorrer é a parte vencida. Tá? A gente vai ver que tem o Ministério Público, ele também tem legitimidade para recorrer, o terceiro prejudicado também vai ter legitimidade para recorrer, nós vamos ver isso mais à frente, mas inicialmente quem tem legitimidade para recorrer é a parte vencida. Então, a parte vencida, que não se conforma com aquela decisão, né, ela tem o direito de rever o julgamento daquele processo por uma segunda instância, já por um corpo de um colegiado de juízes, tá? Então, isso que é o duplo grau de jurisdição. É o direito da parte de rever o julgamento do seu processo. E aí a gente fala em reexame da matéria, a gente fala em devolução da matéria para o Poder Judiciário. Por que vai ser devolvida a matéria para o Poder Judiciário? Ela foi julgada, você está recorrendo, você automaticamente está devolvendo aquela matéria para ela ser analisada novamente, agora por uma segunda instância. Por isso que a gente fala do efeito devolutivo dos recursos. Os recursos têm esse efeito devolutivo, que é de devolver a matéria para que o Poder Judiciário possa fazer uma nova análise. Agora, não por um juiz monocrático de primeira instância, um único juiz que julga na primeira instância, agora por um colegiado de magistrados que compõe aquele tribunal. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo é o da legalidade ou da taxatividade. Isso quer dizer que os recursos eles estão previstos de forma taxativa em lei. Para cada espécie de área processual, né, no processo civil nós temos aquele rol taxativo de recursos, no processo do trabalho nós temos aquele rol de recursos. Então, para cada esfera do processo, do direito, a gente tem recursos específicos previstos nos seus códigos. Então, o Código de Processo Civil, ele prevê taxativamente quais são os recursos cabíveis no âmbito do processo civil, tá? Então, eles são recursos taxativos, exaustivamente previstos em lei. O segundo princípio é o princípio da unicidade.
Esse princípio estabelece que contra cada decisão vai existir um recurso específico para ela. De tal forma que, de uma decisão, eu não tenho a possibilidade de 2 recursos para ela. Tá? Então, isso que quer dizer esse princípio da unicidade. Para cada tipo de decisão, vai existir um tipo de recurso. Então, da sentença, vai caber apelação. Ah, mas também cabe embargos de declaração. Sim, os embargos de declaração são um recurso também que cabe da sentença. No entanto, ele tem uma finalidade totalmente diferente da apelação. Então, quando você quer reformar a decisão, o recurso já vai ser a apelação. Os embargos de declaração, ele pode ter esse efeito modificativo, mas ele não tem o poder de reformar, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque vai existir os embargos de declaração que vão caber das decisões também dos magistrados, tá bom? Sempre que couber um recurso, por exemplo, vai caber uma apelação, eu posso opor embargos de declaração. Mais na frente eu vou explicar a diferença deles dois, e aí vocês vão conseguir assimilar melhor isso que eu estou falando para vocês agora. Mas a regra é, para cada tipo de decisão, vai existir um tipo de recurso. Por exemplo, das decisões interlocutórias no processo civil, quando o juiz concede uma liminar, quando ele deixa de conceder alguma antecipação de tutela. Qual é o recurso cabível? É a apelação? Não. Das decisões interlocutórias, o que vai caber é agravo de instrumento. Então, lá nos atos processuais, a gente aprende quais são os atos do juiz, que são despachos, decisões interlocutórias e sentenças. E lá a gente aprende que apenas sentenças e as decisões interlocutórias, elas analisam o mérito da causa. Então, somente essas decisões que analisam o mérito da causa é que são passíveis de recurso. Dessa forma, despachos não são passíveis de recurso nenhum. Despachos não são recorríveis, despachos não tem como serem recorridos. Então, somente decisões interlocutórias e sentenças, porque são decisões que atingem o mérito da ação, é que são passíveis de recurso, certo? O outro princípio da fungibilidade fala da possibilidade de se aceitar o juiz receber o recurso interposto de forma equivocada no lugar do recurso correto. Então, havia uma dúvida a respeito de qual recurso cabível para aquela decisão, e aí o juiz acaba recebendo um recurso que não era para ter sido interposto, mas ele recebe como se fosse correto, tá? Eu, na prática, nunca vi uma situação desse tipo, porque os recursos, eles são muito taxativos, né? Da sentença cabe apelação, da decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, mas isso é passivo de acontecer nos recursos da segunda instância, tá? De recursos como agravos, né? De decisões lá do colegiado. Nessa situação, já recursos que são interpostos de decisões dos relatores nos tribunais, é possível que haja essa confusão, né? Interpus um recurso errado no lugar do correto. Dependendo da situação, se não for um erro muito grosseiro, né? Se ele não mostrar muita falta de conhecimento sobre processo, sobre matéria de processo, o juiz pode receber aquele recurso errado no lugar do correto. Como se correto fosse, tá? Isso tudo decorre do princípio da instrumentalidade das formas, que prevê que o juiz vai tentar o máximo possível aproveitar os atos processuais, desde que eles não causem prejuízo às partes e desde que não seja esse erro grosseiro. Então, a gente não pode também se aproveitar desse princípio e achar que interpondo um recurso errado, o juiz vai aceitar, tá? Tem que ter esse cuidado de sempre interpor o recurso correto. O princípio da voluntariedade, ele estabelece que tanto para recorrer, como para deixar de recorrer, como para desistir do recurso, é um ato voluntário da parte. Quando a gente estuda atos processuais, a gente também aprende que esses atos processuais são faculdades das partes. O juiz determina que o réu apresente sua defesa. Não é obrigatório ele apresentar a defesa. Ele tem uma faculdade de apresentar a defesa. Mas é claro que se ele não apresentar a defesa, ele vai sofrer aquelas penalidades, né? De revelia, confissão ficta, e ele vai estar advertido disso. Se ele não apresentar a defesa, vai sofrer esses efeitos.
Aqui também, da mesma forma, o recurso. Eu só recorro se eu quiser, eu desisto do meu recurso a hora que eu quiser, e eu posso muito bem não interpor nenhum recurso, porque isso é ato voluntário da parte. Então, não apenas se exige iniciativa da parte interessada para interpor o recurso, mas também se deixa para a parte a liberdade de delimitar o âmbito do recurso, podendo impugnar total ou parcialmente a decisão que lhe foi desfavorável. Então, essa voluntariedade, ela também vai abranger o que eu vou recorrer. Se eu tenho a faculdade de recorrer, então eu vou recorrer ou da sentença total, da decisão na sua totalidade, ou eu vou recorrer apenas de determinados pontos da sentença. Isso também é voluntariedade da parte. Por quê? Por exemplo, lá na esfera trabalhista, quando a gente, geralmente, as ações trabalhistas, elas têm muitos pedidos, né? E é comum o juiz deferir, dar procedência para uns e improcedência para outros. Então, vamos lá, eu vou recorrer do que eu ganhei? Obviamente que não, eu vou recorrer daquilo que eu perdi. Mas aquilo que eu ganhei, eu posso recorrer também para aumentar. Vamos supor que eu pedi uma indenização de 50 mil e o juiz me deu 10. Eu tenho o direito de recorrer para aumentar essa indenização. Por quê? Porque eu fui parte vencida. Não, eu fui parte vencida parcialmente. Eu pedi 50, o juiz me deu 20, me deu 10. Então, eu fui uma parte vencida parcialmente. Então, quando eu falo que a parte vencida tem o direito de recorrer, eu estou falando de que a parte vencida, parcial ou totalmente, tá? Não precisa ela perder tudo para ter o direito de recorrer. Ela pode ter perdido um único pedido. Ela tem o direito de recorrer daquele pedido, tá certo? Então, isso que é a voluntariedade, é tanto para interpor recurso, para desistir do recurso, para deixar de interpor, e também ela tem a faculdade de delimitar o seu recurso. O que eu vou recorrer, o que eu vou tratar nesse recurso, certo? O princípio da substitutividade está lá no artigo 1008 do CPC, que estabelece que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso. Lógico, você está entrando com recurso para reformar aquela decisão. Então, naquilo que foi julgado, né, favorável para o recorrente na segunda instância, aquela decisão de segunda instância, a última decisão, ela vai substituir a primeira naquilo que ela foi recorrida. Então, veja bem, se eu estou pedindo apenas, se eu tiver apenas um pedido julgado improcedente e vou recorrer, somente aquilo ali que vai ser substituído na sentença de primeira instância, tá? Mas ela tem esse poder de substituir a sentença de primeiro grau naquilo que tiver sido reformado na segunda instância, naquele reexame da matéria. O próximo princípio é o princípio da formalidade. Esse princípio aqui é muito importante nessa fase recursal, porque os recursos, eles têm uma forma prescrita em lei. Eles têm seus requisitos que lhes discriminam. Cada recurso tem requisitos comuns, como, por exemplo, o prazo para recorrer, tem custas para receber, né, o preparo. Mas cada um tem uma formalidade, né? Por exemplo, os embargos de declaração, eles não são interpostos para serem decididos pela segunda instância, eles são decididos pelo próprio juiz que proferiu a decisão. Então, cada recurso vai ter suas formalidades, tá? Por isso que é importante, ó, você vai estudar o agravo de instrumento. O agravo de instrumento já é um recurso totalmente diferente da apelação. O agravo de instrumento tem requisitos extras. Então, cada um tem suas formalidades, que não precisa você decorar precisamente, porque está lá no código. Você vai interpor o recurso, você vai ler o código para saber do recurso, entender primeiro, né? Então, vai estar lá tudo previsto, essas formalidades, tá bom? Eu vou trazer esses artigos aqui para vocês. O princípio da proibição da reformatio in terris, ele consiste na reforma da decisão judicial por força de um recurso interposto, capaz de resultar para o recorrente uma situação de agravamento, de piora, em relação àquela que lhe for imposta pela decisão recorrida. Vamos lá. Eu fui vencida, eu processei Pablo Rayão, pedindo uma indenização por danos morais contra ele.
E nessa decisão, o juiz me deu uma indenização eu pedi uma indenização de 100 mil, o juiz me deu 50. Eu falei para vocês agora há pouco, eu fui vencida parcialmente, né? Porque eu perdi em parte. Venci em parte e fui vencida em parte. Eu tenho o direito de recorrer daquela parte que eu perdi? Sim, tenho. Mas, nesse recurso, aqueles 50 mil que eu ganhei, pode piorar? Eu posso perder daqueles 50 mil? Em tese, não. Tá? Há essa proibição de que a minha situação se agrave nesse ponto. Então, se eu estou recorrendo para aumentar, o colegiado não vai poder diminuir o que eu já ganhei, que foram os 50 mil. A não ser que Pablo Rayan, que também foi parte vencida, parcialmente, recorra para que diminua a indenização que eu ganhei. Aí sim, há essa possibilidade da minha situação piorar, porque Pablo Rayan recorreu para diminuir a indenização. Entendido? Então, isso que é esse princípio da reformatio in termos. Se só o recorrente está recorrendo para ganhar algo mais, a situação dele não vai poder ser piorada, porque não tem ninguém ali recorrendo contra ele, tá certo? Ele é o único recorrente. Se tiver ficado alguma dúvida quanto a esse princípio, vocês me chamam aí no chat. O próximo... Bom, então aqui nós temos o rol taxativo dos recursos do CPC. São quais? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargo de divergência. Somente esses recursos são cabíveis, tá? Trouxe hoje para vocês apelação e embargo de declaração. E nas próximas aulas, a gente vai dividir ela em partes, a gente vai vendo os outros recursos, tá bom? Então, nós só temos esses recursos. Então, vocês lembram que eu falei para vocês agora há pouco. Dos despachos não cabe recurso, tá? Só vai caber recurso das decisões, sejam elas interlocutórias ou sentenças. E o que é o recurso? É um instrumento, ó, voluntariamente, a gente já viu o princípio lá da voluntariedade, utilizado pelo interessado para combater uma decisão que causa prejuízo a uma das partes, ao MP ou a um terceiro. Então, essas são as partes que têm legitimidade para recorrer. A parte vencida, o Ministério Público e um terceiro prejudicado. O objetivo do recurso é o reexame de uma decisão. Quando eu interponho um recurso, quer dizer que eu não estou conformada com aquela primeira decisão, seja ela total ou parcialmente, e eu pretendo ver ela sendo reexaminada, estou devolvendo essa decisão para que o Poder Judiciário reexamine a matéria e me dê uma decisão favorável. E aí eu posso pedir aqui uma reforma, eu posso pedir a nulidade daquela decisão, tá? Os pedidos podem ser variados. Não necessariamente eu vou sempre objetivar uma reforma. Então, qual é o foco dos recursos? Falei para vocês agora. São as decisões. São as decisões exaradas pelos magistrados, sejam elas interlocutórias ou sentenças, ou acórdãos, né? Porque acórdãos são as decisões dos colegiados, dos tribunais. Então, são decisões que analisam mérito. Os despachos estão fora porque eles não analisam mérito, são apenas pronunciamentos pronunciamentos do magistrado para o trâmite normal do processo. O artigo 1002 fala que a decisão ela pode ser impugnada no todo ou em parte. Também já venho falando isso para vocês. A parte vencida em parte, ela pode recorrer, nada impede. É uma faculdade da parte, e o artigo 998 diz que o recorrente pode, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Também já tratamos disso lá no princípio da voluntariedade. A qualquer momento, o recorrente ele pode desistir do recurso sem necessidade de anuência, de concordância de ninguém. O artigo 999 já fala sobre a renúncia ao direito de recorrer e também é independente da aceitação da outra parte, é um ato voluntário do recorrente, tá? Da parte vencida. Então, a parte vencida
Ela tem o direito de recorrer, é uma faculdade dela, ela tem a faculdade de desistir e ela tem a faculdade de não interpor o recurso, tá? E ainda tem a faculdade de delimitar a matéria do seu recurso. Ela só vai tratar do recurso do que ela acha que pode conseguir uma reforma. Então, o recurso ele tem esses 3 objetivos. Ele pode requerer uma reforma da decisão. Quando eu falo que reformo, vocês viram agora há pouco, no princípio da substitutividade, o objetivo aqui consiste em substituir a decisão recorrida por outra. Eu perdi uma indenização, estou recorrendo para ganhar aquela indenização, ganhei a indenização em fase recursal, então aquela decisão última é que vai prevalecer, tá? Então, esse é um dos maiores, dos mais recorrentes objetivos dos recursos, é reformar as decisões de primeiro grau. Mas pode também requerer uma invalidação da decisão, porque houve alguma nulidade e aquela decisão precisa ser invalidada. E também tem o objetivo de esclarecer ou integrar a decisão judicial impugnada pelo mesmo órgão que a proferiu para sanar-lhe omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Aqui eu já estou falando dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são um recurso específico para se esclarecer algo que ficou omisso, que ficou contraditório e que ficou obscuro. Por isso que ele fala, por isso que o nome são embargos de declaração. Preciso que o juiz declare algo que não ficou muito claro. Seja porque está omisso, porque está contraditório ou porque está obscuro. E ainda, né, o novo CPC trouxe mais uma possibilidade, em caso de erro material. Algum erro de digitação, algo que não tem nada a ver com o processo, né? Pode ter sido copiado, colado, enfim. Pode acontecer esses erros que podem ser corrigidos nos embargos de declaração. E esses embargos de declaração são opostos no próprio juízo, né, que proferiu a decisão, e ele próprio é que vai julgá-los. Porque aquele recurso tá, tem que ser endereçado a ele que tem que julgar, porque foi ele que fez a sentença. Então, ele precisa esclarecer aquilo que está omisso. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver os embargos de declaração e a gente vai ver que ele tem ainda uma outra finalidade, que é o pré-questionamento da matéria. Quem pagou o processo de trabalho comigo no semestre anterior vai lembrar que lá para interpor o recurso de revista no processo de trabalho, eu preciso ter pré-questionado a matéria antes. Ter tratado da matéria numa instância inferior. Isso que é o pré-questionamento. E os embargos de declaração também são aptos para isso, mesmo que a sentença, a decisão não esteja omissa, nem obscura, nem contraditória. Ok? Bom, e quem tem legitimidade para recorrer? A parte, o terceiro, parte vencida, tá? O terceiro prejudicado ou o Ministério Público. Esse terceiro prejudicado, para ele ter essa legitimidade de recorrer, ele precisa comprovar que a decisão impugnada, ela é capaz de atingir os seus próprios direitos. Tá? Então, ele precisa comprovar a relação dele e o prejuízo. O nome já fala, é terceiro prejudicado. Tá? Então, ele precisa demonstrar esse prejuízo que ele vai estar sofrendo com uma decisão de um processo do qual ele não participou. Bom, e aqui também a gente já viu, né, a correlação dos recursos. Para cada tipo de recurso, de decisão, eu tenho um recurso específico, por exemplo, contra a sentença cabe apelação, contra a decisão interlocutória cabe o agravo de instrumento. Também já tratamos disso antes, alguns exemplos. Muito cuidado aqui, porque eu falei para vocês que os recursos, eles são voluntários, né? Eles só vão subir para a segunda instância se a parte assim quiser, né? É de iniciativa da parte. Os atos processuais, eles estão ali dentro daquele princípio do dispositivo. Cabe às partes a iniciativa, né, de exercer os atos processuais. Mas existe uma situação, existem algumas situações em que vai existir essa remessa necessária da primeira para a segunda instância. Mesmo que a parte não recorra, o processo vai ter que ser remetido para a segunda instância, necessariamente e automaticamente.
E o que acontece nessa situação? Está aqui no artigo 496 do CPC. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença, proferida contra a União, Estados, DF, municípios e suas autarquias e fundações, e que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos de execução fiscal. Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los ao. Então, ou seja, se for uma sentença proferida, uma decisão proferida contra a administração pública, União, Estados, DF, municípios, suas autarquias e fundações, ou uma decisão que julga procedentes embargos à execução fiscal, né, que vai atingir o Estado, de certa forma, nessas situações, embora o Estado, por exemplo, não interponha a apelação, não interponha o recurso, ainda assim o juiz vai ter que remeter esses autos para o tribunal. E se o juiz não remeter esses autos para o tribunal, o presidente do tribunal vai chamar esse recurso, né? Ele vai avocar esse recurso. Então, isso só mais um privilégio que a administração pública tem, além de não pagar custos, não pagar preparo, vocês vão entender daqui a pouco o que é o preparo. A administração pública tem muitos privilégios, ela não paga para recorrer. E outro privilégio é esse. Ela, mesmo que ela não recorra, o recurso vai ter que subir automaticamente, tá certo? Mas tem aqui uma exceção. Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor inferior a 1.000 salários mínimos para a União e suas autarquias e fundações de direito público, 500 salários mínimos para os estados, DF e as respectivas autarquias e fundações, e 100 salários, e os municípios, né, que são capitais, que sejam capitais dos estados, e 100 salários mínimos para todos os demais municípios, respectivas autarquias e fundações. Então, nessa situação aqui, eles vão ter que recorrer, tá? Não vai ser reexame necessário, não, tá bom? Mas, assim, não é matéria para a gente discutir aqui hoje, já seria um outro tipo de conteúdo, mas só para mostrar para vocês que a administração pública ela tem esse privilégio de ter o reexame necessário das matérias que lhes são desfavoráveis, salvo essas situações aqui, quando o valor da causa, o proveito econômico, né, da decisão, for abaixo dessas 3 situações aqui. Aqui, nesse caso, eles vão ter que recorrer automaticamente. Bom, e qual é o tribunal a qual deve ser dirigido o recurso? Muito cuidado, porque os recursos, eles têm 2 petições, tá? Nós temos a peça de interposição e a peça de razões. A peça de interposição, como o nome já diz, ela vai ser dirigida aonde eu vou interpor esse recurso. Então, lá em cima, no endereçamento da peça de interposição, eu vou endereçar para o juiz que proferiu a decisão. Os recursos, eles são dirigidos ao juiz que proferiu a decisão. Eu vou protocolar o recurso, interpor o recurso no juízo que proferiu a decisão. Então, se foi aqui um juiz da Terceira Vara Civil de Teresina, foi ele que proferiu a decisão, eu não vou recorrer direto no tribunal. Eu vou interpor o recurso no próprio juiz que proferiu a decisão, tá? E aí eu peço a remessa do recurso para a segunda instância. Então, é a primeira instância que remete o processo para a segunda instância, tá? Tem essa formalidade. Eu vou interpor o recurso no próprio juízo que proferiu a decisão. Essa peça de interposição tem que estar endereçada para o juiz que proferiu a decisão. A outra peça, que são as razões do recurso, que é onde eu vou estar realmente suscitando os motivos da reforma, é que vai ser endereçada para o egrégio Tribunal de Justiça do Piauí, nesse caso do exemplo que eu dei. Tá? Então, os recursos são dirigidos ao juiz que proferiu a decisão e eu vou, nessa peça de interposição, pedir a remessa do processo
para o Tribunal de Justiça do Piauí, certo? Com exceção dos embargos de declaração. Por quê? Porque os embargos de declaração, eles são opostos. É só uma dica aqui para vocês de nomenclatura. Quando eu falo embargos, sejam meios de declaração, de terceiro, de execução, o nome que a gente usa é opor, tá? Embargos, opor. Então, os embargos de declaração, eu vou opô-los no próprio juiz que proferiu a decisão e ele próprio vai julgar os embargos de declaração. Então, não tem essa remessa, tá? Eu vou endereçar para o próprio juiz que proferiu a decisão e ali mesmo eu já faço a petição dos embargos, que geralmente são recursos pequenos, de 2 laudas, onde você vai só explicar, de 1 ou 2 laudas, onde você vai estar só explicando o que está obscuro, o que está contraditório, o que está omisso, ok? E aí o recurso, ele tem efeitos. Ele tem efeito devolutivo e suspensivo. O artigo 995 diz que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então, todos os recursos têm esse efeito devolutivo, que é de devolver ao Poder Judiciário a matéria para ser reexaminada. Já falei isso bastante com vocês hoje. Então, todos têm esse efeito devolutivo. Isso quer dizer que só com o efeito devolutivo, a decisão ela vai produzir os seus efeitos enquanto o recurso estiver em trâmite, tá? Mas aí você pode requerer também um efeito suspensivo da decisão. Quando eu vou recorrer, eu posso desde já requerer o efeito suspensivo da sentença para que ela não produza efeito nenhum durante o processamento do recurso. Até que ele seja julgado, o recurso, eu posso pedir que essa decisão recorrida, ela fique ali suspensa, ela não produza nenhum efeito. Entendido? Mas esse efeito suspensivo, você precisa fazer um requerimento bem fundamentado. Por que aquela decisão ela não pode ser executada? Ela vai te trazer algum prejuízo, enfim, tem que estar bem fundamentado. Por que o efeito suspensivo merece ser concedido para aquele caso, tá certo? Tem que ser um pedido bem fundamentado. A admissibilidade é uma regularidade formal dos recursos e que precisa ter ter um certo cuidado por parte dos advogados, porque eu tenho os requisitos para serem obedecidos, tá? Para serem cumpridos, para que aquele recurso seja conhecido. Ó, aqui nos recursos, a gente não vai pedir procedência do recurso, como a gente pede lá nas petições iniciais, que a gente pede a procedência da ação. Aqui a gente vai pedir o provimento do recurso. Provimento tem o mesmo sentido de procedência, né? Eu quero que o recurso seja que eu tenha razão, e as minhas razões sejam ouvidas e a decisão seja reformada. Isso é provimento do recurso, é como se eu estivesse pedindo a procedência do recurso. Mas quando eu falo conhecimento, eu estou falando dos requisitos de admissibilidade. Vocês vão ver esses requisitos, né, que são requisitos ligados ao direito de recorrer, por exemplo, eu tenho que ser parte legítima para recorrer, eu tenho que ser parte vencida, por exemplo, e também requisitos formais dos recursos, como cumprir o prazo, recolher as custas do depósito recursal, que são o preparo. E esses requisitos de admissibilidade, se eles tiverem tudo ok, eu tiver cumprido todos esses requisitos, eu digo que o recurso será conhecido, tá? Mas o conhecimento do recurso é só uma decisão onde o juiz está dizendo que eu preenchi os requisitos formais do recurso, tá? Então, ele vai dizer que o recurso foi conhecido, mas pode dizer não provido. Então, meu recurso foi conhecido porque eu preenchi todos os requisitos formais, no entanto, ele não foi provido porque o juiz entendeu que a decisão não merecia ser reformada. Então, muito cuidado, porque às vezes, na hora da prática, a gente pode escrever, nas aulas práticas, requer o reconhecimento do recurso. Não é reconhecimento, é conhecimento. Quando eu falo que o recurso foi conhecido, quer dizer que os requisitos de admissibilidade do recurso estão todos preenchidos. Como, por exemplo, o prazo, o recolhimento do preparo, são os requisitos formais que cada recurso vai exigir, tá certo? Então, quando você pegar um acórdão
Lá no final vai estar dizendo que a turma conhece o recurso, preencheu os requisitos de admissibilidade e dá-lhe provimento parcial, ou diz que ele não foi provido porque não reformou a decisão, não teve o condão de reformar a decisão de primeiro grau, tá? Cuidado com essas expressões também. Então, aqui eu coloquei a observação. Quando se fala em conhecimento ou não conhecimento do recurso, está-se diante do juízo de admissibilidade realizado pelo órgão julgador. Isto é, não se está dizendo que o recorrente tem ou não razão. Para dizer que ele tem ou não razão, eu estou falando em provimento e não conhecimento. Então, aqui eu estou somente dizendo que o recurso pode não ter um mérito conhecido porque eu preenchi os requisitos de admissibilidade. Agora, quando eu falo que o recorrente teve êxito no recurso, eu estou falando aqui que o recurso foi provido, que a decisão foi reformada, seja parcial ou totalmente. Acho que ficou entendido isso aqui, né? Bom, e aqui qual é a competência, né? Eu vou interpor esse recurso aonde? Falei para vocês agora há pouco. Eu tenho o juízo a quo, que é o de primeira instância, e o ad quem, que é o de segunda instância. Então, é comum usar essas expressões nos recursos. A quo, primeira instância, ad quem, segunda instância. Então, os recursos, eles são geralmente interpostos na primeira instância, no juízo que prolatou a decisão, certo? É o juízo a quo. E esse juízo a quo, depois de receber o recurso, de determinar que a parte contrária apresente suas contrarrazões, ele vai remeter esse recurso para ser julgado na segunda instância, que é o juízo ad quem. E aqui, com relação ao juízo de admissibilidade, vamos lá, quem é que vai ter a competência para fazer o juízo de admissibilidade, ou seja, para dizer se eu preenchi ou não os requisitos do recurso? É o juiz de primeira instância ou é o de segunda instância? Quem é que vai analisar se eu preenchi, se eu interpus dentro do prazo, se eu recolhi o preparo, se eu juntei determinados documentos conforme pede o agravo do instrumento? Quem é que vai analisar a admissibilidade do meu recurso? Então, o juiz de admissibilidade no antigo CPC era realizado pelo órgão de interposição. Interpôs o recurso, o juízo de primeiro grau, né, que é ele, que é onde eu vou interpor o recurso, ele ia analisar os requisitos de admissibilidade. Estando tudo ok, ele remetia para a segunda instância. Aí o novo CPC de 2015 determinou que o juízo de admissibilidade será realizado pelo juízo de segunda instância. Então, quem vai realizar esse juízo de admissibilidade é o juízo da segunda instância, ok? Então, o juízo de primeiro grau, ele praticamente vai ficar com a função de receber o recurso, pode até ver se foi dentro do prazo, se for fora do prazo ele já pode rejeitar, não tem problema, eles continuam fazendo, né, um juízo de admissibilidade, mas ele pode verificar desde já se foi dentro do prazo ou não. E aí, intima a parte contrária para apresentar suas contrarrazões. Veja bem, o recorrente apresenta suas razões do recurso. Então, o recorrido vai apresentar suas contrarrazões. É como se fosse a contestação, tá? Do recorrido. Então, o juiz recebe o recurso do recorrente, intima a parte contrária para apresentar suas contrarrazões, e aí aquele recurso pronto, ele vai remeter para o juízo de segunda instância, analisar, certo? Então, pode o órgão não receber o recurso, emitindo um juízo negativo de admissibilidade. Então, o juiz pode dizer que está fora do prazo, ou o preparo não foi recolhido. Quando isso acontece, a gente fala que o recurso será trancado. Por quê? Porque ele não vai poder provar nenhum. Não preencheu o recurso, então é uma nomenclatura que a gente usa. O recurso ficou trancado. E aí existe um recurso passível de destrancar esse recurso, que é o agravo do instrumento, tá? Mas aí vai ficar para um outro momento. Mas só para vocês entenderem. Se por acaso o juiz disser que o prazo foi
perdeu-se o prazo, o recurso é intempestivo, disse que trancou-se o recurso. Ele não vai mais poder ir para lugar nenhum, tá? É só uma nomenclatura jurídica que se usa. Então, impede-se o julgamento desse recurso, porque ele não preencheu os seus requisitos de admissibilidade, e é comum a parte entrar com um agravo de instrumento para tentar destrancar esse recurso. Bom, então eu tenho as condições recursais, requisitos intrínsecos, que é legitimidade para recorrer. Quem são as partes legítimas? Quem são os legítimos a recorrer? As partes vencidas, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Eu tenho que ter um interesse em recorrer, então eu tenho que ser vencido de alguma forma. E o recurso tem que ser cabível. Eu não posso interpor um recurso, um agravo de instrumento de uma sentença. Tem que ser o recurso cabível conforme aquele rol taxativo. E aí, os requisitos extrínsecos, é que a gente tem que ter um certo cuidado porque eles são em maior quantidade. Primeiro, tempestividade. O recurso ele tem que ser interposto dentro do prazo. E aí o novo CPC trouxe um agrado para a gente, porque ele unificou esses prazos. Todos os recursos têm um prazo de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, que são 5 dias. Então, ficou mais fácil da gente aprender, né? Antes a apelação tinha 15, o agravo de instrumento tinha 10, os embargos tinha 5, então você ficava doido para aprender tanto prazo. Agora ficou unificado, isso foi muito bom. E o preparo? Então, o preparo já que já está relacionado com pagamentos, né? Quer dizer que a parte recorrida, a parte recorrente, para ela recorrer, se ela não for beneficiária da justiça gratuita, ela vai ter que pagar algumas taxas, né? Que são as custas do processo, o depósito recursal e valores relacionados à remessa do processo, né? Ao trâmite do processo de uma instância para outra. Hoje, como os processos são eletrônicos, esse porte e remessa, eles não são cobrados, porque tudo é eletronicamente, mas quando eram processos físicos, tinha essa despesa, né, de remessa de uma instância para outra. Eu acho que o Zoom não vai parar minha aula, não, porque eu já ultrapassei os 40 minutos e ele me deixou aqui. Isso é muito bom, né? Novidade aí do Zoom. Então, o preparo. No preparo recorrente, ao interpor o seu recurso, deve comprovar o pagamento das custas processuais, salvo nos casos expressamente previstos em lei. O preparo é obrigatório, salvo para os beneficiários da justiça gratuita, para a administração pública e suas autarquias, e nos casos de embargo de declaração e agravo retido que não tem custos, não tem preparo. Desembargo de declaração, você não paga nada para opor. Então, se a parte for beneficiária da justiça gratuita, ela não vai precisar recolher esse preparo. Então, vocês percebem que esse preparo é um pacote que envolve custas processuais, depósito recursal e esse porte e remessa. Lembrando que, como os processos judiciais eletrônicos, esse porte e remessa, ele não vai ser cobrado, porque não existe esse gasto, né, com o processo eletrônico. E o que é o depósito recursal? Para cada recurso, o tribunal vai estabelecer um valor para aquele recurso, para você pagar, né, para deixar ali garantido, é uma taxa mesmo. Então, cada tribunal pode ter suas taxas específicas, tá bom? Tribunais federais, como o Tribunal Regional, como o Tribunal Justiça do Trabalho, elas têm as taxas fixas para todos os tribunais, né? Mas os tribunais estaduais, cada um tem suas taxas, tá bom? Então, é só acessar lá o site do TJ do Piauí, por exemplo, você vai lá e verifica quais são as taxas para cada tipo de recurso. Então, quem não tem gratuidade tem que recolher esse preparo. Então, quando eu vou interpor o recurso, já tenho que estar com os boletos ali pagos e com os comprovantes de pagamento anexados, tá? São boletos que você emite no próprio sistema, paga e junto o comprovante no processo, na hora de interpor esse recurso.
O artigo 1007 do CPC diz que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Olha, no ato de interpor o recurso, como eu acabei de falar para vocês, já tem que estar esse comprovante anexado na minha peça de recurso. Se eu não cumprir esse requisito de admissibilidade, o juiz dirá que o recurso é deserto. Quando eu falo deserção, eu estou falando de não recolhimento do preparo, tá certo? Mas o parágrafo 1º vai dizer quem é que estão dispensados desse pagamento, de recolher esse preparo. São o Ministério Público, a União, DF, estados, municípios e suas autarquias, porque tem isenção legal. Também aqueles que detêm gratuidade da justiça, né? O parágrafo 2º fala que a insuficiência do valor do preparo, inclusive porte, remessa e retorno, implicará deserção se o recorrente intimado na pessoa de seu advogado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então, veja bem, o novo CPC deu ainda uma segunda chance. Não recolhi o preparo na sua integralidade, está faltando o pagamento, o advogado vai ser intimado para, no prazo de 5 dias, complementar esse valor. Somente depois de passar desse prazo é que o recurso será considerado deserto, tá certo? Então, existe aí uma segunda chance, no prazo de 5 dias, para complementar esse preparo. Ah, mas é comum errar o preparo? Pode ser comum, se você não conseguir recolher direito lá na hora de preencher os dados, pode ser que esteja faltando algum valor na hora de emissão do boleto. O parágrafo 3º diz que é dispensado esse recolhimento de porte e remessa e retorno do processo nos autos eletrônicos, porque não vai haver essa transferência física do processo, então não tem automaticamente essa custa. Eu vou lá para o parágrafo 7º, que fala que o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação de pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Então, é possível, é uma das grandes dificuldades que os advogados têm em início de carreira, ou até um pouco mais, de como preencher uma guia de recolhimento de preparo. Porque tudo isso é feito nos sites, em sites de bancos, onde lá você vai emitir o boleto, você mesmo vai imprimir, você vai pagar e comprovar o pagamento. Então, às vezes, os advogados têm um certo receio de fazer isso com medo de errar o valor dar um valor alterado e acontecer essa questão da deserção. E a regularidade formal, que são aquelas regras formais que cada recurso vai exigir para a sua interposição. Então, conforme a gente for vendo os recursos, a gente vai ver quais são essas regras formais. Observação: dependendo da espécie do recurso utilizado, poderá a lei estabelecer requisitos específicos para cada um. Como eu falei para vocês, alguns recursos têm requisitos a mais, como agravo de instrumentos, são requisitos que só ele tem, tá? Então, conforme a gente for vendo cada um deles, tem que ter o cuidado de analisar esses requisitos. Os prazos, como eu falei para vocês, houve uma unificação, né? O prazo para interposição do recurso de todos eles é 15 dias, salvo os embargos de declaração, que são 5 dias. Esses dias são contados em dias úteis, certo? E aí esse prazo vai começar a contar a partir da intimação, né, das partes, através de seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública. E essa contagem do prazo vai começar a contar da leitura da sentença em audiência, então vai depender de como você teve ciência dessa decisão. Se o juiz proferiu decisão em audiência, ali mesmo você sai intimado. Se essa intimação foi feita por órgão oficial, então, o dia da publicação no órgão oficial. Se foi feita uma intimação às partes de forma física, a partir do dia que elas deram recebido naquela intimação, deram ciência daquela decisão. Então, essa contagem de prazo vai variar conforme se deu ciência da decisão, certo? E aí eu trouxe aqui a apelação para a gente discutir um pouco e depois os embargos de declaração.
Prometo para vocês que eu não me demoro mais, tá? Estou quase terminando a aula. Tem alguma dúvida até aqui? Ninguém está perguntando, então tá tudo ok, né? Bom, e a apelação, gente? A apelação é o recurso mais comum no processo civil, porque é o recurso próprio contra as sentenças. Então, sentenças de primeiro grau, o recurso cabível é a apelação. Seja de sentenças que julgam o mérito da ação ou daquelas que não julgam o mérito, aquelas que põem fim ao processo, seja de forma analisando o mérito ou extinguindo-se em resolução do mérito. Então, são recursos cabíveis contra sentenças proferidas em qualquer tipo de processo, seja processo de conhecimento, de execução ou cautelar, são sentenças de primeiro grau. Sentenças de primeiro grau, cabe apelação. Cabe em qualquer tipo de jurisdição, seja ela contenciosa ou voluntária, em qualquer tipo de procedimento, seja comum ou especial do processo civil. Lembrando que nos juizados especiais cíveis, das decisões não cabe apelação. O recurso lá é o recurso inominado. Então, observe, é um tipo de procedimento diferente ao sumaríssimo, que a nomenclatura já foi alterada. Não é apelação, é recurso inominado. Por exemplo, lá no processo do trabalho, a decisão do juiz de primeiro grau não é apelação, lá não existe apelação. Lá é recurso ordinário. Aqui o recurso ordinário no processo civil já serve para outra coisa. Então, observe aí que dependendo da seara que você tiver, podem ter alterações, tá? Lá no processo criminal, da sentença de primeiro grau, cabe apelação. Então, vai a mesma nomenclatura lá também. Então, eu vou ter aqui na apelação uma peça de interposição, como eu falei, e uma peça de razões. Essa peça de interposição, gente, ela tem uma lauda. Lá você vai ter o endereçamento da petição, endereçado para o juiz de primeiro grau, que foi ele que proferiu a decisão. E nessa petição de interposição, você está apenas afirmando, vem interpor fulano de tal, né, parte vencida, vem interpor recurso de apelação através de seu advogado. Você está dizendo ali que está cumprindo requisitos de admissibilidade, está dentro do prazo, está recolhendo ali o preparo, e pede a notificação da parte contrária para apresentar as contrarrazões, e em seguida a remessa do recurso para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por exemplo. Então, é uma peça pequenininha de uma lauda. Já a segunda peça, que vem logo em seguida, é a peça de razões do recurso. É ali onde você vai colocar todas as suas razões e fundamentações de por que aquela decisão impugnada merece ser reformada. Então, ali que vai o mérito todinho, está na peça de razões. É no final dessa peça de razões que você vai pedir o conhecimento do recurso e o seu provimento. O prazo para interposição é de 15 dias úteis a contar da ciência da sentença, da decisão. Vai ser pedido vistas, né? O juiz vai intimar o recorrido para, se quiser, apresentar suas contrarrazões. Essa análise dos requisitos de admissibilidade, como eu disse, é feita pela segunda instância, apesar de que os juízes de primeiro grau continuam fazendo isso, a gente vê normalmente. E em recurso, a gente não pode mais trazer provas. Recurso não é medida cabível para trazer novos fatos, para juntar novas provas. Não, a fase de conhecimento ficou ali, o processo de conhecimento é exatamente para você provar aquilo para o juiz. Então, aqui eu não posso mais ficar juntando prova. O momento de juntar prova era até a sentença. Mas, de acordo com o artigo 1014, questões de fatos que não foram propostas no juiz inferior poderão ser suscitadas na apelação. Eu posso trazer novos fatos e até novas provas para comprovar esses fatos, se a parte recorrente comprovar que não fez isso por motivo de força maior. Seja porque ela não tinha conhecimento daquilo, porque ela só tomou conhecimento depois da sentença, e tem que ser comprovado.
tá? Porque recurso não é medida para se discutir as provas novas e fatos novos, somente aquilo que está no processo até então, ok? E os requisitos da apelação estão no artigo 1010. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá. Olha como não é difícil. O próprio código está te dizendo que a apelação vai ser interposta no juízo de primeiro grau. Não tem como errar. Vai ter que ter, né, os nomes e qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido da reforma ou anulidade e um pedido de nova decisão. O que você quer? A reforma é para quê? Então, às vezes, quando eu estou corrigindo peça de estagiário ou de aluno, quando eu vou fazer da aula de prática civil, eu, às vezes, costumo cortar isso. Pede-se a reforma na decisão de primeiro grau. Mas eu pergunto, reforma para quê? O que você quer ver reformado? Você tem que explicar para o juiz. Eu quero a reforma, mas em que sentido? O que você quer ver reformado? Então, é importante que isso esteja ali expresso bem claro para o magistrado. O parágrafo 3º diz que após as formalidades previstas, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. É exatamente nesse ponto que o código está deixando claro que quem vai fazer o juízo de admissibilidade é a segunda instância, tá? Independentemente do primeiro ter feito. Então, eu fiz aqui um resumozinho do que tem que ter na peça de interposição e do que tem que ter na peça de razões. Na interposição, vai ter o endereçamento, que é para o juiz de primeiro grau, a qualificação das partes. Eu já posso estar aqui tratando do efeito do recurso, como é que eu quero o efeito, se eu quero suspensivo, porque devolutivo ele já é automaticamente. Eu posso estar falando aqui do preparo, que eu recolhi o preparo, conforme comprovantes de pagamento em anexo, e posso estar dizendo também, deixo de recolher o preparo, tendo em vista que é beneficiário da justiça gratuita, sem nenhum problema. E a segunda peça, que é a de razões, eu vou estar tratando, mostrar para o juiz que a minha peça é tempestiva, que o recurso é cabível, as razões do recurso, que eu vou tratar do próprio mérito, eu vou fazer um resumozinho, dizer por que a sentença, a gente costuma copiar e colar o trecho da sentença que você vai impugnar de forma mais incisiva, né? O juiz de primeiro grau decidiu assim, assim, assado, no entanto, ele se equivocou, enfim, você vai dizer o porquê que o juiz está equivocado, por que aquela decisão é injusta, e você vai dizer os pontos mais importantes ali que você quer tratar. Você não precisa tratar do processo por inteiro, você vai direto ao ponto, de forma bem objetiva. O que você quer recorrer? Qual é o ponto da sentença que você quer ver reformada, tá? E aí, no pedido do recurso, você vai pedir, primeiramente, requer o recebimento desse recurso, que ele seja conhecido. Quando você fala que ele seja conhecido, você está pedindo para que os seus requisitos de admissibilidade sejam identificados. Porque se o tribunal disser que o seu recurso não foi conhecido, o mérito não vai ser julgado, tá? Então, para que ele seja provido, ele precisa ter sido primeiro conhecido. É um requisito essencial, tá? A primeira etapa é conhecer o recurso para depois prover. Você pode pedir, né? Vai pedir o provimento, seja para reformar a decisão, em que você quer ver reformada, e a invalidade, se for o caso de pedir uma nulidade da sentença. E pode também pedir uma inversão sucumbencial, né? De pedir que a parte recorrida arque com as custas daquele processo, tá? E aí, numa disciplina de prática civil, vocês vão conseguir entender isso aqui, fazer esse tipo de petição, e fazendo é que a gente aprende mesmo, tá? E aí eu trouxe também aqui ainda os embargos de declaração, porque é pequenininho e caberia aqui no final da nossa aula. Então, os embargos, eles têm uma característica própria. Eles não são cabíveis para reformar a decisão, mas sim quando na decisão que você pretende recorrer, ela contém uma omissão, o juiz deixou de se expressar
sobre algum pedido que você fez. Você pediu dano moral e material na decisão, ele só analisou o dano moral, não fala em momento algum do dano material. Ou tem alguma contradição, não dá para entender exatamente o que ele disse, você não sabe a que ponto, se você ganhou ou não aquele pedido. Ou tiver algo obscuro e também o erro material, tá? Tá aí no artigo 1022, inciso 3. Então, o magistrado, quando você opõe, né, os embargos de declaração, ele pode exercer o juízo de retratação. Então, você pode pedir isso nos embargos, né, que o juiz se retrate, voltando atrás em algum ponto que você deixou claro ali que estava omisso, contraditório ou obscuro. Ou seja, sanar alguma falha existente em seu pronunciamento. O artigo 1022 fala que cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer uma obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, mas ele não se pronunciou, ou quando tiver algum erro material. Como eu falei, pode acontecer erros de digitação. O artigo 1023 fala que os embargos são isentos de qualquer preparo. Eles são opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Muito cuidado quanto a isso, porque os embargos, se julgados meramente protelatórios, o embargante ele pode pegar uma multa pesada. E não se sujeita a preparo, ou seja, eu não preciso pagar nada para embargar. Olha bem, se eu preciso fazer um recurso daquela decisão, meu recurso precisa estar bem feito, né, bem fundamentado, eu preciso entender de forma perfeita aquela decisão. Então, eu preciso embargar primeiro, pedir ao juiz para esclarecer um ponto, para que depois de já estar tudo bem entendido, tudo bem compreendido por mim, eu seja capaz de fazer um recurso capaz de reformar aquela decisão. Então, é importante que vocês tenham certeza de tudo aquilo que está sendo dito na sentença, na decisão recorrida, para que você faça um recurso bem feito e consiga reformar a decisão. Se você não entender alguma coisa, entra com os embargos de declaração para suprir aquele defeito. O parágrafo 2º do artigo 1023 diz que o juiz intimará o embargado para, querendo manifestar-se no prazo de 5 dias também, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Ou seja, o juiz não tem obrigação de notificar a parte contrária, o embargado, para apresentar contrarrazões dos embargos. Ele não tem obrigação, a não ser que os embargos tenham possibilidade de modificar a decisão embargada, ou seja, a sentença. Então, se o juiz entender que os embargos, o julgamento dos embargos, podem modificar a decisão embargada, o juiz ele tem por obrigação notificar o embargado para que ele apresente suas contrarrazões, certo? Então, o objeto dos embargos é todo e qualquer tipo de decisão judicial, seja sentença, acórdão, desde que guarde em si um conteúdo decisório, sentenças, acórdãos, decisões interlocutórias e decisões monocráticas de tribunais, que são as decisões preferidas por relatores de recursos. Um detalhe, o recurso é um recurso de fundamentação vinculada. Por quê? A decisão que julgá-los passará a fazer parte integrante da decisão embargada. Isso é exatamente a característica dos embargos que a gente chama de integração. Você viu lá na frente, lá atrás, que os embargos têm, que os recursos têm 3 objetivos: reforma, a invalidação, ou esclarecimento ou integração. E os embargos têm esse efeito de esclarecer e de integrar. Integrar em que sentido? Quando o juiz profere sua decisão dos embargos de declaração, aquela decisão vai integrar a decisão embargada, tá? Então, ela vai passar a fazer parte integrante da sentença que foi embargada, porque ela está ali para esclarecer
uma omissão da sentença, certo? Esse é o efeito integrativo, de complementar a sentença embargada. O artigo 1025 diz que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. O que quer dizer isso? Falei para vocês que alguns recursos, eles vão exigir recursos que serão interpostos lá nos tribunais superiores, lá em Brasília, que eles exigem um requisito que é o pré-questionamento. É você mostrar que aquela matéria foi tratada antes de chegar no Tribunal Superior. É porque eles vão afunilando. Conforme você vai subindo nas instâncias, eles vão afunilando os requisitos, de tal forma que não é qualquer inconformismo que vai subir para um Tribunal Superior, não. Tá? Aquilo ele vai se afunilando, vão surgindo muitos mais requisitos para que só suba até o Tribunal Superior aquilo que realmente foi extremamente necessário. Então, por isso que foi tratada a matéria antes e ainda assim não deu certo, então vai subir para o Tribunal Superior. Então, precisa se comprovar o pré-questionamento. O recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, lá no processo de trabalho, exige que a matéria tenha sido pré-questionada. E aí, geralmente, as empresas elas opõem embargos de declaração só para questionar a matéria. Ainda que a sentença ou o acordo não tenha nenhuma omissão, obscuridade, e aí você já expressa isso nos embargos. O motivo dos embargos é para pré-questionar a matéria. Para não correr o risco do juiz te penalizar com a multa por embargos meramente protetivos, tá? O artigo 1026 fala um detalhe muito importante dos embargos, que é o efeito de interromper o prazo para interposição do recurso. Vamos lá. Ele não tem efeito suspensivo, né? Ele não vai suspender os efeitos da decisão recorrida. Mas, vamos lá, na sentença cabe o quê? Primeiramente, apelação, no prazo de 15 dias. Mas se a decisão tiver omissa, então você vai opor embargo de declaração no prazo de 5 dias. Na hora que você opõe embargo de declaração, o seu prazo para recorrer à apelação, para interpor a apelação, já vai estar interrompido. Então, você não vai perder o prazo de 15 dias até que os embargos de declaração sejam julgados. Eles demoram para ser julgados. Eles demoram 3, 4 meses para ser julgados. Então, quando eles forem julgados, é que o teu prazo da apelação vai começar a correr. Tá certo? Por isso que existem embargos meramente protelatórios para que o embargante ganhe todo esse tempo. E aí, por isso que existe a multa. Porque se você for por embargos apenas com o intuito de empurrar o processo para ganhar todo esse prazo e ainda lá na frente recorrer, entrar com apelação, interpor a apelação, os teus embargos serão julgados meramente protelatórios, porque você não tem a finalidade, não conseguiu comprovar obscuridade, omissão, enfim, aqueles requisitos. Você queria apenas mais um tempo. E isso é muito comum, os juízes condenarem os embargantes a uma multa, tá? Acho que eu coloquei aqui a multa, não sei se eu coloquei. A multa por embargos meramente protelatórios. Olha, o pré-questionamento tá aqui, ó, para recurso especial, recurso extraordinário e recurso especial. Recurso extraordinário é um recurso que vai para o STF e recurso especial para o STJ. A súmula 356 do STF fala que o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Então, o recurso extraordinário para o STF exige o pré-questionamento. E aí você utiliza os embargos de declaração para essa finalidade. Bom, aqui eu estou falando, isso aqui eu já falei, tá? Dos efeitos modificativos e esses embargos meramente protelatórios. O artigo 1026, parágrafo 2º, fala da multa. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado a multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. E detalhe, se tiver uma reincidência desses embargos, mais na frente você opôs embargos aqui na primeira instância. Lá na segunda instância você opôs de novo. Se houver uma reincidência, essa multa vai ser dobrada mais na frente, tá? Vai ser marcado aí essa reincidência lá na frente. Então, uma multa não excedente até 2% sobre o valor da causa. Imagina se for um valor da causa altíssimo, vai dar uma multa bem alta, tá? Então, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para tratar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam aí no chat, que eu tô aqui aguardando. E na próxima aula, vou tentar trazer aqui mais uns 3, 4 recursos aqui para vocês. Vou falar de todos os recursos para vocês aqui no processo civil. Se tiver tudo certo, então é um sinal de que a aula foi boa, deu para compreender um pouco do que eu trouxe aqui para vocês. Obrigada pela presença mais uma vez, fico muito feliz, tá bom, de vocês estarem aqui me prestigiando. E nenhuma dúvida, né, gente? Ótimo. Se surgirem dúvidas depois, eu estou à disposição. Tá, gente? Deixa eu parar aqui.